O Evangelho segundo escreveu São Mateus passa uma imagem de Jesus como rei. O Evangelho segundo escreveu São Lucas passa uma imagem de Jesus como homem perfeito. O Evangelho segundo escreveu São Marcos passa uma imagem de Jesus como servo. O Evangelho segundo escreveu São João, que é o que acabamos de ler, passa uma imagem de Jesus como Deus. Amém? São as quatro imagens. Ou seja, no cinema nós temos 3 dimensões, né? Jesus na Bíblia é passado em 4 dimensões. Porque 4 significa libertação. Então quer dizer que as 4 dimensões que mostram Jesus Cristo na nossa Bíblia representam também a nossa própria libertação. Como seres humanos, nós estamos cativos no pecado, mas as 4 dimensões que refletem Cristo no Evangelho também nos libertam. Por isso é que muita gente é liberta através da Bíblia. Porque a Bíblia mostra as 4 dimensões de Jesus. Amém? E os 4 livros evangélicos são os que mais exprimem isso. Porque contam a vivência de Jesus aqui na Terra. Então, o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 6, no versículo de número 60 para diante, ele fala da história de Jesus quando Jesus estava com os discípulos. Amém? Jesus com os discípulos, Jesus tinha um tipo de pregação que não agradava aos ouvidos, porque era a palavra de vida. Ou seja, a pregação de Jesus era uma pregação que confrontava. Confrontava o quê? Confrontava aqueles que queriam viver no comodismo. Amém? Então, quando você quer viver no comodismo, todavia que você tentar ser um crente, mas querer viver sempre no comodismo, você vai dar conta que você vai na igreja, você vai dar conta que você medita a palavra de Deus, mas você nunca consegue tomar decisão séria de você viver seriamente com Cristo, porque o comodismo que você tem vai fazer com que a palavra de Deus não seja libertação para a tua vida, mas seja cativo para a tua vida. Entende? Essa palavra de Deus aqui liberta. Mas se a palavra de Deus não for introduzida dentro de ti da forma correta, ou seja, se você não quiser que a palavra de Deus seja introduzida dentro de ti, a palavra de Deus também te condena. Entendes? Vê, a Bíblia declara que Jesus andava com os discípulos. Jesus lhes introduzia a palavra de Deus. Mas a Bíblia declara que Jesus lhes introduzia a palavra de Deus, mas eram 12. Mas teve um que mesmo lhe introduzindo a palavra de Deus, foi cometer próprio suicídio contra a própria vida dele. Por que se Jesus lhe introduzia, que é para eles fazerem os outros viver, como é que aquele foi se matar? Era porque ele vivia no comodismo, não queria sair do comodismo dele. O comodismo é o quê? O comodismo é tudo aquilo que te deixa relaxado, coisas fáceis. O evangelho na vida de um servo de Deus nunca pode ser uma facilidade, mas o evangelho na vida de um servo de Deus deve ser uma oportunidade para ele poder crescer mais na intimidade dele com Cristo. Nós estamos a viver quê? O evangelho como uma nossa facilidade. Entendes isso? O evangelho, quando é facilidade para ti, não vai ser oportunidade para você poder fazer a tua família se libertar. O evangelho, quando é facilidade para ti, não vai ser oportunidade para você próprio mudar os teus maus hábitos. O evangelho tem que ser algo que te confronta, duro. Mas deve ser algo que é duro, mas você não pode olhar como duro, mas tem que olhar como uma oportunidade para você se tornar melhor. Ou seja, vou ter um exemplo. Toda pessoa que chega na tua vida, e te elogia tanto, mas nunca repreende os teus erros, essa pessoa não quer tão bem. Entendes? Mas toda pessoa que vem na tua vida, te repreende os teus erros e te dá solução dos teus erros, automaticamente essa pessoa quer o sucesso da tua vida. Onde é que nós andamos a se perder? Nós estamos a se perder porque nós queremos que o evangelho, em vez do evangelho ver os nossos erros e nos confrontar com os nossos erros e nos dar solução para nós mudar os nossos erros, nós queremos que o evangelho seja um consolo para nós apenas continuar a fazer as coisas erradas. Há pessoas que mentem, há pessoas que enganam
mas se escondem por trás do evangelho. O que eles estão a viver não é um evangelho cristocêntrico, é um evangelho que eles próprios se meteram como eles que são o centro, ou seja, é antropocêntrico. Antropocêntrico é que vem que o centro não, o centro é o próprio homem, antropos. O homem é que se torna o próprio centro. Você entende isso? Você crê nisso? Hã? A Bíblia declara que vê na lógica, biologicamente, só tem uma porta para um homem ser um ser humano. Ou seja, só tem uma porta para você entrar no estado de humanidade, que é através da fecundação de um homem com uma mulher. Ou seja, através da junção de uma semente de um homem com uma mulher. Amém? Mas também só tem uma saída. Para você deixar de ser humano, também só tem uma saída, que é através da morte. Amém? Mas a Bíblia declara que Jesus nasceu, mas Jesus não nasceu da única porta para ser humano. Você está entendendo isso? Jesus não nasceu da junção de um homem com uma mulher, mas Jesus nasceu da junção do Espírito Santo com uma mulher. Amém? Isso confronta. Isso confronta. Como é que um homem vai nascer da junção do Espírito Santo com uma mulher? Aquele não é um homem natural, era um homem espiritual. Ou seja, era um homem que transcendia o que era o normal, transcendia o que era imaginável, transcendia o que era contável. Tudo aquilo que nós podemos limitar, Jesus passava dos limites, porque Jesus não está limitado. Jesus é algo que transcende, está sempre em frente, em frente, em frente, em frente, mais infinito, mais infinito, mais infinito. E Jesus nasceu nesse estado, nasceu transcendendo, ou seja, sendo acima da média, viveu sendo acima da média, tanto em conhecimento, na graça e na sabedoria. E Jesus chegou um tempo na sua vida que começou a passar aquilo que ele era para os outros. Mas os outros que viviam no comodismo também não queriam viver uma vida transcendendo, vivendo na espiritualidade. Razão pela qual, num dos versículos daí, Jesus vai dizer que isso é palavra de isso é espírito e vida, e a carne não te dá nada. Entende? Era Jesus a passar que tipo de mensagem? Era Jesus a dizer que se você continuar a viver no que você vê, no que você entende, no que você sabe que aqui tem fim, no que você sabe que aqui parou, você não está vendo a oportunidade no que você é. Ser espiritual. Ser espiritual. Ser é entidade. Ser é uma entidade. Quer dizer que nós somos uma entidade espiritual. Então, se nós somos uma entidade espiritual, quer dizer que nós somos espíritos. Agora, nós não entendemos a vida assim. Nós entendemos que nós somos espirituais. Ou seja, você não é carne. Quando você entender que você é carne, você está vivendo o comodismo. Você precisa entender que você não é carne, mas você é espírito. Quando você entender que você não é carne, você é espírito, você aí vai encontrar o verdadeiro sentido da tua vida. Entendeste? Por que muita gente diz, ah não, eu faço isso, não me dá certo, eu faço isso, não me dá certo, eu faço aquilo, não me dá certo? A resposta só está uma, a pessoa ainda não descobriu o que é que realmente é. Porque quando você descobre aquilo que você realmente é, que é espírito, você começa a viver as coisas dando mais importância na tua espiritualidade. Você pode querer ter um bom emprego, você pode querer ter uma boa, como é que eu posso dizer, uma boa namorada, você pode querer ter um bom carro, você pode querer ter dinheiro, mas não te serve de nada se você não tiver salvação. Por quê? São coisas passageiras. O espírito não passa. O espírito é eterno. Porque o espírito é sopro de Deus. O espírito é ruach. Ruach é sopro, vento, hálito. Isso é que é espírito.
Então, o que está estragando a nossa vida, ou o que estragou a vida de Judas andando com Jesus, ou mesmo desses outros discípulos que nós lemos no João capítulo 6, é que eles não estavam a entender quem realmente eles eram. Entendeste? Quando você não entende quem realmente você é, você começa a viver a vida no conformismo. Mas para você criar um despertamento na tua vida espiritual, você precisou primeiramente entender o que você realmente é. Porque o despertamento de Deus nunca vai chegar na tua vida se você não entender o que você é. A Bíblia declara que Jesus disse: vocês que estão andando comigo, que ouvem a minha palavra, vocês que comiam comigo dia após dia, será que vocês também querem se retirar como aqueles que ouviram a minha pregação se retiraram? Pedro respondeu: não. Para onde nós vamos se só você, Cristo, tens a palavra de vida? Entende? Quer dizer que o segredo não estava por Pedro ser uma pessoa que era fanático por Jesus. O segredo estava que Pedro já entendia quem realmente ele era. O reino de Deus na tua vida só vai se manifestar quando você puder entender quem realmente você é. A Bíblia declara que haviam 400 profetas de Baal. A Bíblia declara que haviam muitos profetas de Deus, mas todos os profetas de Deus se esconderam. Mas o único profeta de Deus que entendeu quem realmente ele era é o único que teve coragem de poder ir se enfrentar os profetas de Baal. Entendeste? O único que conseguiu se levantar é quem realmente entendeu o que ele era, que era o profeta Elias. Quando o profeta Elias entendeu o que ele era, automaticamente a manifestação do poder de Deus começou a falar mais alto. Por quê? Ele entendeu quem realmente ele era. A palavra de vida está para aqueles que entendem quem realmente o que eles são. A Bíblia declara assim: havia um profeta jovem, foi numa cidade e fez muitos milagres. O profeta jovem, depois de terminar de fazer os milagres, Deus antes havia lhe ordenado que ele tinha que sair daquela cidade sem, quando depois de terminar os milagres, tinha de sair daquela cidade sem comer nada, sem fazer nada, tinha que sair daquela cidade e ir de novo na cidade onde Deus lhe chamou. Mas apareceu um outro profeta, assim que ele estava saindo da cidade onde ele acabou de fazer os milagres, veio um profeta antigo que Deus já não usava mais, atrás dele ele seguiu. Que para quê? Para poder se aproveitar, ou seja, para poder fazer aquele profeta velho estava a ser usado por Satanás para poder descobrir se realmente aquele profeta jovem sabia o que ele realmente era. Mas aquele profeta velho seguiu o profeta jovem. Assim que se aproximou perto dele, ele falou: não, eu também sou profeta, Deus me disse isso, disse para você voltar e comer comigo. Mas antes o profeta jovem ouviu que Deus não lhe falou nada de voltar. Mas ele próprio, como não sabia quem realmente ele era, cometeu erro. Cometeu erro por quê? Por causa de viver no conformismo. O conformismo é que foi ele comer, relaxar, dormir. A nossa vida espiritual decai aonde? Quando nós ficamos no conformismo. Nos conformamos que nós somos bons crentes, nos conformamos com as cadeiras da igreja, nos conformamos com a oração, nos conformamos com os irmãos na igreja. Todo conformismo na tua vida é a pior, todo conformismo na tua vida espiritual é a tua própria decadência. Porque se você se conformar que você ora bem, você nunca vai conseguir orar bem. Porque a Bíblia declara que nós nem que oramos, mas o Espírito Santo é que intercede por nós. Porque se o Espírito Santo sabe que você já se sente que oras bem, o Espírito Santo não intercede mais por ti. Amém? O Espírito Santo só vai se levantar em teu favor se você próprio mostrar que você precisa. E você só vai mostrar que você precisa se você entender o que realmente você é. Entende? Se você não sabe quais são as suas dificuldades, você não consegue falar para as pessoas te ajudarem. Certo? Então, mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Se você não sabe quem realmente você é, você não consegue falar para o Espírito Santo o que você precisa. Orar em língua, orar em mistério. Amém?
Orar em língua e orar em mistério. Mas não está em você orar em língua que você vai ter resposta. Está em você realmente saber o que você tem dentro de ti, de Deus, que é mistério para ti, que você precisa expor. Quando você saber o que você tem dentro de ti, que é mistério de Deus, e você precisa expor, automaticamente é onde vai ser a tua resposta. Há pessoa que ora em língua, mas não sabe o que realmente é mistério de Deus dentro dele para ele poder expor. Por isso oram em língua, mas nunca têm a resposta nas suas orações. Por quê? Não sabem o que é mistério de Deus dentro deles para eles poderem expor. O reino dos céus é mistério. Sabia disso? O reino de Deus é mistério por quê? É invisível. O reino de Deus é mistério por quê? É impenetrável. O reino de Deus é mistério por quê? Transcende o natural, vai para o sobrenatural. O reino de Deus é mistério por quê? Não é palpável. Não podemos tocar no reino de Deus. Então, isso tudo demonstra que o reino de Deus é mistério. Mas o reino de Deus é só mistério para aqueles que não se submeteram diante ao mistério acima de todos os mistérios, que é a morte na cruz. Se você se submeter no mistério acima de todos os mistérios, que é a morte na cruz, automaticamente o reino de Deus já não torna mistério para ti, mas torna mistério para aqueles que vão te ver. Ou seja, você se torna mistério também. Quando você está em conexão com o reino de Deus, automaticamente você que está em conexão com o reino de Deus também se torna em mistério. Ou seja, é mistério com mistério, se entendem? Você é mistério, o reino de Deus é mistério, vocês dois se entendem. Nenhum homem pela natureza, pela sua natureza, nenhum homem pela sua natureza é justo. É impossível um homem ser justo. Mas o homem torna justo quando quer? Quando o homem entende que ele é injusto e precisa de ser justo. Mas enquanto você não entender que você é injusto e precisa de ser justo, automaticamente você nunca vai encontrar a justiça dentro de ti. A justiça só aparece quando você demonstra que você precisa da justiça. Muita gente fala, eu quero ter paz. Muita gente fala, eu quero deixar de fazer isso. Muita gente fala, eu quero deixar de mentir, eu quero deixar de enganar. Mas você dá conta que não é todo mundo que fala isso, que toma decisão séria de fazer alguma coisa pelaquilo que ele está falando. Por quê? Não conhece realmente o que eles são. Quando você não conhece realmente o que você é, você lamenta uma coisa, mas você nunca faz nenhuma coisa para mudar aquilo que você lamenta. A palavra de vida só vai manifestar na tua vida quando você sair do conformismo e você saber o que realmente você é. Quando você descobre o que é mistério de Deus dentro de ti, automaticamente nada consegue te abalar. O apóstolo Paulo, vê o apóstolo Paulo, vê a história do apóstolo Paulo. A história do apóstolo Paulo é uma história que motiva tanto. Vê a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja. O apóstolo Paulo estudou muito e perseguiu a igreja. O apóstolo Paulo estudou muito, mas nunca descobriu o que realmente ele era. Saulo de Tarso estudou muito, nunca descobriu o que realmente ele era. Mas o apóstolo Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, automaticamente saiu do conformismo, reconheceu os erros dele e o mistério de Deus se manifestou dentro dele rapidamente. Em 3 dias, a Bíblia declara que Paulo ficou 3 dias de jejum e oração. Paulo não comia, não bebia, não fazia nada. Mas Paulo, depois daquele dia, saiu cheio do Espírito Santo. Por isso que numa das cartas de Paulo vai falar que não sei se fora do corpo ou dentro do corpo eu estava. Eu fui no terceiro, eu vi um homem que foi ao terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem ouvir, mas eu ouvi. Paulo estava falando na terceira pessoa, mas era Paulo. Ele próprio estava falando dele. Para ele não poder falar com soberba, ele usou esse tipo de linguagem. Mas Paulo, quando vai falar no livro do Coríntios,
a segunda carta do Coríntios, quando ele vai falar acerca disso, ele está falando para ele não poder falar diretamente, Paulo estava no céu, não. Ele falou, eu vi um homem, estava a falar dele. Se ele viu um homem que estava no céu, era ele. Ele tornou, vê, não é possível nenhum homem ir no céu, porque somos injustos. Mas se nós reconhecer que nós somos injustos, automaticamente nós ganhamos acesso para ir no céu. Porque o dono de toda a justiça vai saber que nós estamos a precisar da justiça dele para nos poder entrar. Tudo que você quer, você precisa primeiro reconhecer que você precisa. Depois assim só é que Deus te dá. Já se perguntou uma coisa? Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, mas por que nós temos que orar? Para nós reconhecer que nós estamos a precisar. Entendeste? Quando você reconhece que o que você está a precisar, automaticamente Deus te dá. O conformismo nos faz nós nunca reconhecer o que nós estamos a precisar. O relaxo, a distração, a mentira, o engano, nos faz nós nunca dar conta do que nós estamos a precisar. Você vai dar conta que toda pessoa que a palavra de vida não manifestou na vida dele, ou seja, que a palavra de vida não fez com que a manifestação da glória de Deus fosse manifesta na vida dele, toda pessoa que é assim, você vai dar conta uma coisa, se preocupa mais com o que os outros estão a precisar do que com o que ele próprio está a precisar. A primeira lei de uma pessoa que evangeliza é ter a salvação dentro dele. Se você não tiver a salvação dentro de ti, você não pode evangelizar ninguém. Porque o que você vai pregar lá tem que ser salvação. Como é que se você não é salvo, vai salvar alguém? Você precisa pegar a salvação que está dentro de ti e você passar para os outros. Por que nós evangelizamos Angola não está a mudar? Por que nós evangelizamos Lubito não está a mudar? É porque nós próprios que evangelizamos não temos salvação dentro de nós. Nós que evangelizamos é que ouvimos música mundana. Nós que evangelizamos é que bebemos. Nós que evangelizamos é que temos pensamentos imorais. Nós que evangelizamos é que somos mentirosos. Então, como nós que evangelizamos é que somos mentirosos, nós que evangelizamos é que temos as coisas erradas que os ímpios têm. Então, nós em vez de lhes passar salvação, nós lhes passamos mais destruição. Sabe isso? Você está a falar Jesus, mas espiritualmente está a falar para sua mente. Continua a mentir. Porque tudo antes de acontecer no espírito acontece no físico. Ou seja, se você andas desviado na presença de Deus, ofendes, ouves música mundana e depois você está a evangelizar o outro, no espírito, no físico, você está a evangelizar, né? Está a falar Jesus. Mas no espírito não. No espírito, enquanto você está a falar Jesus, o teu erro que você mais comete é que você está falando a pessoa. Ou seja, o demônio que você tem, o espírito mau que você tem, sai de ti, vai naquela pessoa e lhe ataca. Entende? Quando você vai evangelizar alguém, a lei é essa. O espírito que está dentro de ti vai atacar a pessoa que você está evangelizando. O que você precisa para você conseguir pegar a palavra de vida dentro de ti e você passar para a pessoa que você está evangelizando? Para você pegar a palavra de vida que está dentro de ti, para você passar na pessoa que você está evangelizando, você precisa ter a própria vida dentro de ti, que é o Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo e você estiver a evangelizar alguém, o Espírito Santo que está dentro de ti vai passar para aquela pessoa. Entendeu? O Espírito Santo, você vai dar conta que você não anda a passar Espírito Santo nas pessoas, mas anda a passar demônio. Por quê? Porque vivemos muito no conformismo e na falta do reconhecimento do que nós somos. Um crente saudável precisa se conhecer. Crente saudável, nutrido com vitamina fé. Nutrido com vitamina fé, nutrido com vitamina oração, nutrido com vitamina meditação, nutrido com vitamina pregação viva, cristocêntrica. Um crente nutrido com essas vitaminas aqui é impossível
não saber reconhecer o que Ele é e não saber passar salvação, a palavra de vida dentro dele para a vida de Deus. A palavra de vida em nós não se manifesta no outro. Por quê? Porque nós somos conformados. Conformados quê? Com a religião. Somos conformados com quê? Com a mentira. Somos conformados com quê? Com as coisas que o mundo nos oferece. A Bíblia declara: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas vos transformei este mundo. Vós sois sais da terra e luz do mundo. Por que Jesus não disse vocês são areia? Jesus podia falar vocês são terra, porque nós viemos da terra. Mas Jesus disse não, vocês não são terra, vocês são sal. Já está a diferença entre terra e sal? Jesus disse: vocês não são terra, vocês são sal e luz. Por que Jesus não disse nós somos escuridão, que a maioria do mundo são desviados? Porque Jesus podia nos falar que somos desviados. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabe que nós não somos desse mundo, nós só estamos de passagem nesse mundo. Então, se você está de passagem na casa de alguém, você vai começar a viver tipo, você vive lá naquela casa, vai viver para sempre. Então, nós por que estamos a viver para sempre como mundano? Tipo, a nossa vida vai acabar aqui. A nossa vida não acaba aqui. A nossa vida acaba no terceiro céu da glória de Deus. A Bíblia declara que havia um homem chamado Estevão. Estevão, a ser apedrejado, fixou os olhos dele no céu, viu Jesus assentado à direita do Pai. Por que Estevão, em vez de olhar as pedras que estavam a lá tirar, olhou no céu fixado? Porque Estevão sabia que não estava conformado nas pedras que estão lá tirar, mas estava conformado no Deus que está lá no céu, que ele daqui a nada iam conversar. Você se conforma muito com as coisas da terra, você se conforma muito com as coisas do mundo, você se conforma muito com as coisas que vão passar, com as coisas que têm limite, com as coisas que têm barreira. Mas não quer se conformar com aquilo que salva, que é a palavra de Deus. Não quer se conformar com a verdadeira oração, espírito e verdade. A Bíblia declara que Jesus disse: haverá um tempo que virão os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Por que Jesus disse isso? Eu estava a falar aqueles que não se conformaram com o mundo. A Bíblia diz: nós temos sede de justiça. Onde é que está a nossa sede de justiça? Precisamos da sede de justiça. Sede de justiça. Palavra divina. Palavra divina. E Pedro, no meio dos discípulos, era uma dessas pessoas que não era conformado. Se é dos discípulos com mais respeito é Pedro. Pedro nunca foi conformado. Pedro negou, muita gente diz: Pedro negou Jesus, tudo bem. Mas Pedro nunca foi conformado. Pedro demonstrou que nunca foi conformado através das suas atitudes. Por isso é que Pedro, no dia de Pentecostes, a Bíblia declara que os ímpios começaram a escandalizar a descida do Espírito Santo. Começaram a falar: não, esses aqui estão bêbados. Começaram a meter a igreja de Deus no conformismo, ou seja, começaram a meter aquilo que Deus estava a fazer como manifestação de glória no conformismo, ou seja, estavam a falar que o mesmo erro que eles andam a cometer, andam a beber, andam a falar à toa, é a mesma coisa que a igreja faz. Mas Pedro se levantou e disse: eu não sou um crente conformado. Isso que vocês estão a ver não é bebida, mas isso é descida, a efusão do Espírito Santo. Aquele que reina e reinará sobre toda a eternidade desceu, está aqui. Por isso é que você está vendo que esse povo está assim maluco. Estão a festejar. Perguntaram para ele: por que nós estamos ouvindo eles a falar em grandezas de Deus na nossa língua? Pedro disse: esse é o Espírito Santo de Deus. Aquele que conhece e sonda os corações de todos. E só está a se cumprir o que o profeta Joel, nosso pai na fé, já disse há muito tempo. Não de se conformar com aquilo que o mundo nos oferece, não de se conformar com a nossa vida espiritual. A vida espiritual é um renovo instantâneo, ou seja, instantâneo não muito, constante. Você tem que procurar constantemente renovar a tua vida espiritual. Nunca se conforma com a tua paz espiritual, nunca se conforma com a tua vida de oração, nunca se conforma com a forma que você busca a Deus. Vai sempre renovando, procurando saber quem você é na presença de Deus.
procurando você saber que manifestação é que você precisa para agora Deus fazer, para você crescer, para passar de nível. Quando você joga um jogo esses de videogames, você passa de nível. Na presença de Deus também é assim. Você precisa passar de nível. O conformismo nos faz o quê? Nos faz nós ficar sempre no mesmo nível. Porque você acha que você ora 5 minutos, tá bom. Porque você acha que você ora 20 minutos, tá bom. Se você ora 20 minutos durante um mês, procura depois de um mês você começar a orar 1 hora. Fica a tua meta. Se você orar 1 hora durante um mês, faz mais um mês, começa a orar 3 horas, 2 horas. Vai crescendo, vai aumentando o teu nível espiritual. Porque a salvação que você vai passar para o mundo não deve ser uma salvação que é momentânea, estática. Porque a salvação de Deus, a Bíblia declara que o Espírito Santo movia sobre as águas. Movia. Então quer dizer que tudo que vem de Deus se move. Tudo que vem de Deus em espírito e em verdade não é algo estático, mas é algo que se movimenta. A conotação é movimentar. Você precisa se movimentar na tua fé. Você precisa se movimentar nas promessas de Deus na tua vida. Você precisa se movimentar naquilo que Deus preparou como missão para ti. Movimentação na presença de Deus é uma coisa muito importante. Não se movimenta por aquilo que você quer, mas se movimenta por aquilo que Deus colocou dentro de ti para você ser. Nós estamos a se movimentar muito para o que nós somos, mas não estamos a se movimentar nada para aquilo que Deus colocou dentro de nós para nós sermos. Quando você se movimenta para aquilo que você é, você vai fazer os teus interesses. Mas quando você se movimenta para aquilo que Deus colocou dentro de ti para você ser, é diferente. Você não vai fazer os teus interesses, mas você vai fazer os interesses de Cristo Jesus. No capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São João, retrata esse tipo de história. De pessoas que eram conformadas com o tipo de vida que tinham e se afastaram de Jesus através disso. Por causa do conformismo. E temos um grande exemplo de Pedro aí nesse versículo. Pedro vai dar um dos exemplos edificantes. Jesus vai dizer para os 12: vocês não vão também como os outros foram? E Pedro vai responder: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida? Isso demonstrava que Pedro era um crente nutrido com vitamina fé, vitamina oração, vitamina meditação. Era um crente cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa reconhecer o que você é, para você poder fazer a manifestação da glória de Deus dentro de ti. Isso aqui é palavra de vida. Palavra de vida não é só aquela que te salva, mas é aquela que te salva e salva os outros através de ti. Isso é palavra de vida. Nenhum crente que vai no céu pode falar que não, eu vou no céu, não evangeliza ninguém, não vai no céu. A Bíblia declara: ide pelo mundo e pregar o evangelho para todas as criaturas. Quer dizer que para você ser salvo, um dos sinais de um crente salvo é que ele gosta de passar, pregar o evangelho, gosta de pegar a salvação que tem dentro dele e manifestar para o mundo. Não tem como você falar que eu vou ser salvo, eu sou salvo, e você não pega a salvação dentro de ti para você espalhar no mundo. Palavra do Senhor.